Oi, pessoal, eu sou a Flávia. Eu espero que vocês estejam bem. Eu vou apresentar hoje para a disciplina de poluição do ar, do professor Fernando Armani, e vou falar um pouquinho sobre o gás CFC. Bom, o termo CFC refere-se aos clorofluorcarbonetos, que são compostos que possuem átomos de cloro e flúor ligados a cadeias carbônicas. Aqui é possível ver duas imagens para exemplificar uma molécula de um clorofluorcarboneto. O desenvolvimento do CFC na indústria foi no fim dos anos 20, pela alternativa segura para fluidos usados na crescente indústria de refrigeração mecânica. Na época, o produto mais utilizado era o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre ele não era só um composto tóxico, ele era também corrosivo, o que favorecia a ocorrência de vazamentos. E por problemas desse tipo, estavam ocorrendo acidentes com vítimas fatais nos Estados Unidos. Então, em 1930, o engenheiro mecânico Thomas Midgley selecionou os clorofluorcarbonetos como uma substância não tóxica e não inflamável, e com características termodinâmicas adequadas. Na época, o gás CFC na indústria ele era utilizado como sprays aerossóis, geladeiras, utilizados em aparelhos de ar-condicionado, equipamentos contra incêndio e solventes. Bom, aqui falando um pouquinho da produção de CFC, eu trouxe um gráfico da produção de CFC tipo 12 durante os anos de 1931 a 1950. Ali no eixo vertical exemplifica a produção dele em toneladas. E como pode ser visto, a partir ali de 1935, tem uma crescente na produção desse composto. Nas décadas de 40 e 50, o mercado de CFCs continuou a se expandir. A utilização desses compostos em aparelhos de ar-condicionado para casas e automóveis, em latas de inseticidas usados como propelentes e agente expansor na fabricação de espumas de poliuretano. Então, aqui também tem um gráfico sobre o consumo de CFCs por aplicação no ano de 1974. 69% desse consumo estava relacionado a aerossóis, 18% a refrigerantes, 6% a agentes de limpeza e 5% a agentes expansores. E para outras finalidades, 2%. Aqui é um quadro para mostrar os CFCs no mercado em torno do ano de 1973, eles como produto e suas principais aplicações, como o caso ali do CFC-11, foi utilizado como agente expansor, propelente e refrigerante, o CFC-12 na refrigeração doméstica automotiva, como agente expansor e propelente, o 113 como agente de limpeza, o 114 em resfriadores por compressão centrífuga e agente expansor, e o 115 na refrigeração de baixas temperaturas, no caso de ambientes, supermercados, hospitais e entre outros. Falando agora um pouquinho sobre a descoberta do efeito do CFC na camada de ozônio, dois cientistas, ao relembrar sobre o efeito negativo do ácido clorídrico sobre a camada de ozônio, esse ácido que era liberado pelos propulsores de naves espaciais. Então, eles consideravam que essas emissões desse ácido teriam um efeito destruidor significativo na camada de ozônio, devido ao grande poder reativo dos radicais de cloro, que seriam formados na estratosfera. Então, surgiu a ideia de que o cloro poderia atacar o ozônio. Então, essa ideia fez nascer a suspeita de que os clorofluorcarbonetos poderiam ser responsáveis pela modificação na camada de ozônio. E em 1974, o principal consumo desse composto era na forma de agentes propelentes de aerossol. E foi justamente por essa aplicação que foi questionada a sua utilização.
uma vez que lançava esses clorofluorcarbonetos diretamente na atmosfera. E também em 1984, um artigo publicado na Nature por Molina e Howland defendia que, apesar dos CFC serem inertes na troposfera, eles sofriam fotodissociação na estratosfera, liberando radicais de cloro. Então, esses radicais de cloro dariam sequência a uma série de reações que resultaria na decomposição da molécula de ozônio. Aqui eu trouxe uma reação de decomposição do CFC12 e do ozônio. Então, essas séries de reações químicas que ocorriam na molécula de ozônio, para ela ser decomposta, e a formação de novos radicais de cloro, era o efeito catálise, que fazia com que um radical de cloro pudesse destruir várias moléculas de ozônio. E nessa reação aqui que eu trouxe, é possível observar que é formado um radical cloro e com ele tem a decomposição de mais de uma molécula de ozônio. Ainda falando sobre a descoberta desse efeito, o impacto do artigo de Molina e Howland foi imediato no mercado de CFC, causando uma quebra na trajetória ascendente da produção. Aqui a gente também tem um gráfico da produção de CFC por tonelada no eixo vertical ao longo dos anos, e aqui alguns anos marcados, né? Alguns pontos importantes ao longo dos anos. E em 1974, que teve o artigo sobre a depleção do ozônio pelos CFCs, e em cerca de 1980 teve a proibição do uso dos CFCs em aerossóis nos Estados Unidos. Em 1987 teve o Protocolo de Montreal e em 1996 o fim da produção de CFC nos países desenvolvidos. Falando um pouquinho sobre o Protocolo de Montreal, esse documento ele foi assinado em 1987 por 24 países. Nesse documento, eles previam o congelamento do consumo de CFCs 11, 12, 113, 114 e 115 e um corte de 20% no consumo desses CFCs em 1993 e 50% em 1998. E em 1996 previa um corte total de produção e consumo de CFCs. Então, após esse protocolo e a publicação desses artigos, segundo a visão da indústria, não seria razoável banir um produto que era economicamente importante por uma ameaça ambiental não comprovada. Mais tarde, também foi divulgado pela NASA que um documento que dizia que o cloro realmente poderia ter esse efeito na camada de ozônio. Aqui eu trouxe um quadro para exemplificar os principais substituintes dos clorofluorcarbonetos, né? Aqui na primeira coluna é possível observar um composto que foi o substituto do CFC, as aplicações principais de acordo com cada um deles e qual CFC era utilizado para essas aplicações. Bom, como conclusão, né, deve-se ressaltar que a crise do ozônio é um exemplo de como um problema de ordem mundial ele pode modificar uma tecnologia estável e de ampla aplicação, né, como a dos CFCs, e a problematização dos CFCs em termos ambientais se deu mais de 40 anos após o lançamento do composto como produto comercial. Que teve sucesso, né? Ironicamente, esse sucesso vinha das características de inércia química. Então, tinha a controvérsia sobre a existência desse mecanismo de associação mediada pelo conhecimento científico, que foi estabilizada mais de 10 anos mais tarde, com assinatura no caso do Protocolo de Montreal em 1987.
Aqui eu coloquei a referência que eu utilizei, né, além de outras pesquisas, no caso o artigo principal em que eu me baseei para essas informações foi o do POLI, foi a incorporação da variável ambiental na dinâmica de inovação, oportunidades e restrições para a indústria química e o exemplo da substituição dos CFCs. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.